Olá, a paz de Jesus esteja com você e com sua casa. Eu quero estar falando aqui hoje, trazendo a palavra da parte do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, em nome de Jesus, a respeito da fé. É muito importante sabemos e precisamos entender a respeito da fé, que muitos acham que realmente somos salvos só através da fé. E nós vamos ver aqui o que a Bíblia nos diz a respeito da fé. Se só porque temos fé, já estamos salvos, porque temos fé em Jesus, temos fé em Cristo, temos fé em Deus, e se já estamos salvos. Então, antes de entrar aqui nesse tema, eu quero pedir você que se inscreva aí no canal, deixe aí o seu like, compartilha aí, se inscreve no canal aí, para que possamos aí essas palavras lindas do Senhor aí, né, de transformação que estamos aí colocando no canal, possa estar edificando você e que muitos também possam estar participando aí e aprendendo algo da parte do Senhor aí, quando fala de portas estreitas, que é o que nós estamos aqui para falar da parte do Senhor, porque o Senhor Jesus nos orienta a ensinar a entrada pela porta estreita, que é a que leva ao reino dos céus. Porque a porta larga é a que leva à destruição, e ali ele deixa bem claro ali no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que há duas portas na Bíblia. Então, na própria Bíblia, podemos praticar a palavra e ir para o inferno, e podemos praticar a palavra e ir para o céu. É só ler Mateus 7, 13 e 14, que você vai entender. Mas ali Jesus manda entrar pela porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida. E aí nós estamos falando aqui de algo, acompanho os vídeos no canal que falamos aí da criação do Senhor, desde lá da criação, desde Adão e Eva, e ali vem falando ali a respeito da queda do homem, do pecado, e das coisas como elas acontecem hoje, que não é diferente daquela época. Amém? Então vamos ler aqui no livro de Efésios, capítulo 2, versículo a partir do 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então nós precisamos entender que é pela graça que sois salvos. Não adianta você só ter fé para você ter salvação. Você precisa ter a graça. Você precisa se ter com Jesus. Aceitar Jesus, a graça do Senhor, está aberta a graça. Mas aí agora entra o ponto da fé. Por meio da fé. Por quê? Porque você, sem a fé, é impossível você chegar, você aceitar Jesus, aceitar a graça. Então precisamos entender que é pela graça que somos salvos. Ao mesmo tempo que é pela graça que somos salvos, nós precisamos da fé para que nós chegamos até a graça. Porque se você não acredita na graça, se você não acredita em Jesus, é porque você não tem fé. Se você não tem fé, não tem como você acreditar em Jesus. Você, por exemplo, que está assistindo esse áudio aí agora, não pula esse áudio não, continua assistindo. Você que não acredita em Jesus, é porque você não tem fé para isso. Se você tem fé, é claro que você ia acreditar, porque Jesus na verdade ali no livro de João, capítulo 3, 16, ali diz, porque Deus amou tanto o mundo que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então lembrando que tem o crer, tem que crer, se não crer não tem como ser salvo. Por isso que o Senhor Jesus ele fala assim que os incrédulos não entrará no reino dos céus. Por que não entra? Porque o incrédulo não tem como ele acreditar. Então nós falamos de algo aqui, que quando fala da fé, porém aqui ele continua dizendo aqui, por meio da fé. A fé é quem vai nos levar a ter a graça, que é o Senhor Jesus. E o interessante aqui é que diz assim, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé ela é um dom de Deus. Então todos precisam ter esse dom, precisa pedir ao Senhor esse dom, quem não tem fé. Você que não acredita em Jesus, você que entende que Jesus é como uma lenda, a sua entrada no reino dos céus, ela está bloqueada.
Você não vai entrar lá. E você aí que às vezes nem acredita no reino do céu, você precisa entender e acreditar. Mas e como você pode acreditar? Começa pelo ouvir. A palavra diz que a fé ela começa a ser despertada pelo ouvir. Então começa a ouvir, começa a pedir ao Senhor para te revelar uma fé, te dar uma fé. Então, se você acompanhar nos canal, você vai começar a entender quem você é, que você não é simplesmente o que você olha, que você acha que você é. Dentro desse corpo que você está vendo, ou você mesmo, há um espírito, uma alma aí dentro, que realmente isso é real. O que para você parece ser uma ilusão, algo que não tem explicação, isso é o que é real. E o que você vê que parece real, isso é ilusão. Porque o que você está vendo, isso vai ser acabado, vai ser destruído. Então, voltando pelo lado da fé, precisamos entender quem somos para que desperta essa fé. Que o Senhor nos dá essa fé. Pedimos o Senhor pela misericórdia dele. Pedimos fé para ter fé. Pede ele fé para ter fé. E vai pedindo ao Senhor que ele te socorre, tá bom? Então vamos falando aqui, continuando aqui. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Outro detalhe importante aqui é a salvação, a graça, a salvação do ser humano, ela não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Então, muitos casos de situação que às vezes, muitas das vezes tem alguém que está fazendo obras achando que vai ser salvo por meio das obras. Você não é salvo por meio da obra, por meio de obras. Lembra que por meio das obras não tem salvação. Já é por isso mesmo, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça, você não precisa pagar para a salvação. Você não precisa mais trabalhar para pagar a sua salvação. Nós vamos entender que ao mesmo tempo que fala que não é pelas obras para que ninguém se orgulhe, não é pelas obras, mas você no decorrer do estudo você vai entender que vai haver obras, mas o contrário do que está falando aqui nesse texto. Não é pelas obras para que ninguém se orgulhe. Imagina se fosse pelas obras, imagina se a salvação fosse pelas obras. Todos que tivessem condições ia fazer obras, ia fazer caridade, tantas coisas, né, para poder ter a salvação. Imagina os que não tivessem condições de fazer nada, né? Então Jesus é justo, juiz, maravilhoso, amável, e nos amou de tal maneira que deu a própria vida para nos salvar, para nos resgatar. E você aí já aproveita a oportunidade que eu estou falando aqui agora, já se entrega para Jesus, porque você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Jesus está nos momentos, está às portas para buscar a sua igreja, para arrebatar o teu povo, a tua igreja. Você precisa subir com Ele. Você que desviou dos caminhos do Senhor Jesus, você tem urgência para voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Você não sabe o dia da manhã, você não sabe há quanto tempo você tem de vida na terra, você não sabe se essa noite a sua vida é tirada, você não sabe quantos minutos de vida você tem. Não se arrisca, porque no momento que você sem Jesus se descer, você vai descer. Se você morrer, você vai descer. Então no momento ali que você está passando por esta situação, que você desviou da palavra, você precisa voltar a obedecer a palavra para fechar a brecha, para que você se livre do laço do inimigo. Você precisa fechar essa brecha, e essa brecha só é fechada por o diabo não trabalhar na sua vida, é só através da obediência à palavra. Você vê onde é que você pecou e voltar para os caminhos do Senhor Jesus. Isso já faz parte de fé. Você precisa da fé para poder se encontrar ali de acordo com a palavra do Senhor. Então, pois, no versículo 10, pois fomos feitos por meio, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparada por Deus, para que andássemos nelas. Então vê que a fé ali agora já fala de alguém, quer dizer, alguém está de acordo com o Senhor Jesus, a graça se entregou para Jesus, a fé agora que vai levar essa pessoa até a graça, até Jesus, e aí agora de acordo, ele se entregou ali, ele começa a praticar os mandamentos do Senhor, ele agora é preparado
preparado em Cristo Jesus, criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então Jesus ali agora ele cria essa pessoa de novo e vai refazer essa pessoa de acordo ele deseja, de acordo com os mandamentos dele. É criado em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparada por Deus, quer dizer, Deus é quem nos prepara o caminho que o Senhor tem para nós. Então agora, quando você se entrega para Jesus, pela fé você se entrega, e agora depois que você está na graça, você agora vai andar de acordo às obras que Deus o tenha preparado para você. Isso agora você começa a praticar obras. Só que pelo contrário, não é primeiro as obras, primeiro a graça. A fé te leva à graça. Depois que a fé te leva à graça, agora você começa a mostrar suas obras. Por quê? Porque Deus te preparou, está te preparando para você andar em boas obras. As boas obras é a palavra do Senhor, é os frutos que a palavra do Senhor nos orienta a dar depois que se entregamos a Cristo Jesus. E nós continuamos aqui no livro de Tiago. No livro de Tiago aqui, nós vemos aqui, vou tentar ler rapidamente aqui, porque é várias passagens, mas vamos ver o que nós conseguimos aqui. Tiago capítulo 2, versículo, a partir do 14. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé pode salvá-lo? Alguém diz que tem fé, se não tiver obra, essa fé pode salvar? Então, se você observar, quando alguém diz que tem fé, nós estamos falando de algo, nós sabemos que a fé é o nosso escudo para a salvação. É o nosso escudo. Porém, o que nós queremos mostrar é algo que muitas das vezes tem muitos que entendem que quando ele tem fé, ele tem uma fé e é suficiente a fé dele para a salvação, e que ele não precisa fazer mais nada para ser salvo. E isso é uma mentira, porque a fé e não tiver obras, essa fé poderá salvar? A fé sem obras pode salvar alguém? Aí continua dizendo aqui, se um irmão ou irmã estiver, está no livro de Timóteo, você acompanha aí, está no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15. Nós estamos no versículo 15. Se o irmão ou irmã estiver necessitados de roupas e do alimento de cada dia, tiver necessidade, se o irmão ou a irmã tiver necessidade de roupa do alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, e aquecei vós, e saciai, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisto? Observa que há uma situação de qual ele está deixando bem claro aqui. Se alguém ali diz que tem fé, se você diz que tem fé, e você vê alguém, vem a você, e você ali sabe, ou ele revela, de alguma forma é revelado a você, que ele está passando por necessidade de vestimentas, por necessidade do alimento, do pão de cada dia, e você diz para ele, vá em paz, quer dizer, você vá em paz, se aqueça e, aleluia, Jesus, saciai vós, e seja saciado, sacia vós, quer dizer, alimenta, veste-se. Mas como, se você não deu para ele as coisas necessárias para o corpo dele? Essa fé, que vantagem há nisso? Que fé que é essa? Isso não é fé. Você não tem fé. Por quê? Porque você acredita em algo, mas você não fez nada. Então nós vamos ver aqui que
Nós vamos ver na continuação aqui do versículo aqui 17 em diante, e diz assim, ó, isso aqui nós vemos a situação que você precisa ajudar alguém para você mostrar a sua fé. Só que vamos para o versículo 17 aqui. Assim também a fé por si mesma é morta. A fé por si mesma é morta se não tiver obras. A fé por si mesma, se não tiver obras, é morta. Quer dizer que essa fé na qual ele mostrou, que ele está falando aqui a respeito do irmão, da irmã passando necessidade, e o outro olha e manda embora em paz, que está tudo certo, que essas coisas vão acontecer, mas ele pode ajudar e não faz nada. Então aqui ele continua dizendo, assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Quer dizer, como que você vai mostrar que você tem fé? É através das suas obras. Então aqui quando alguém diz, no versículo 18, mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio das obras, por meio de minhas obras. Então nós vemos uma situação aqui que fala de fé, alguém fala que tem fé, mas na verdade ele não tem fé, porque fé sem obras é morta. E aqui alguém diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Agora a história muda. Por quê? Porque como que você vai mostrar a sua fé para alguém? Nós estamos falando, lembrando e deixando bem claro que nós estamos falando, eu estou falando de algo que faz parte de salvação, que faz parte do reino dos céus. Sabemos que todas as pessoas têm um tipo de fé. Porém, o que nós falamos é aquilo que é mais importante, no qual Jesus fala para buscar primeiro o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus, a justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, nós não ensinamos aqui algo que seria prosperidade, até mesmo porque Jesus não ensina isso. Nós não achamos isso, não tem isso no Novo Testamento, que Jesus ensina prosperidade, pregação para prosperidade na terra. Pelo contrário, Jesus manda tirar o que tem e buscar para o reino do céu. Então aqui, como é que você vai aqui mostrar a sua fé sem obras? Diz aí, começa a meditar você mesmo, como que você vai mostrar a sua fé sem obras? Nós estamos falando de salvação. E muitos dizem, muitos, claro, diz que não precisa fazer mais nada para ser salvo, porque já tem uma fé tão grande que tem certeza que é salvo. Será que é salvo mesmo? Será que é salvo? Só de ter a fé é salvo? A pessoa está vivendo no pecado, a pessoa não saiu do mundo, da convivência que vivia no mundo, continua vivendo da mesma forma, mas tem uma fé que é salvo. Será que é salvo? Porque é por meio das obras que você mostra a sua fé. Por meio das obras, quer dizer, se você se entrega para Jesus, você acha que você é salvo porque você tem fé, agora você precisa da sua fé. Então, se você está na graça e você tem fé, agora você vai mostrar a sua fé, que é as obras, as boas obras que você vai mostrar. Nós estamos falando de salvação, as boas obras que você vai mostrar. Quais as boas obras? As boas obras é aquilo que você praticava no mundo, você não pratica mais. Como eu já começo dizendo, porque Jesus, ele fala a respeito daquilo que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me dia após dia. E você que acredita que não precisa fazer nada para ser salvo, você acha que... Como é que fica essa situação da cruz? Que cruz que você está carregando? Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz que você está carregando? Você sabe que carregar a cruz é pesado. Você sabe que carregar a cruz é sofrimento. Lembra da cruz de Jesus? Então, quando fala de cruz, fala de sufoco, de sofrimento. E Jesus fala, nega a si mesmo. Você negou a si mesmo? Você negou o pecado? Você negou o que você fazia no mundo? Ou você continua no meio das pessoas ímpias fazendo a mesma coisa? Você continua nas mesmas brincadeiras? Você continua nas mesmas vestimentas? Você continua praticando o que você praticava? Você continua nas mesmas brincadeiras, nas zombarias, nas rodas dos escarnecedores? Jesus diz para que nós sejamos luz, para que nós brilhamos diante dos homens. Brilhar diante dos homens, você precisa ser diferente dos homens. Quando você larga o pecado, você
Jesus diz para não amar nem o mundo, nem o que nele há. Nem o que nele há, fuge de toda aparência do mal. Então, para você mostrar sua fé, para você mostrar que tem fé, você precisa mostrar obras, mas não é qualquer obras. As obras boas, na qual você está sendo preparado por Deus, por Cristo Jesus. Então você ali, com a consciência boa, você agora vai ser moldado, você vai mostrar obras boas, não é qualquer obras. Nós não estamos falando de obras para as coisas da terra, estamos falando de obras para as coisas, mudança do corpo físico, mudança do espírito, mudança na vida da pessoa, transformação, separação do mundo. Sabemos que todas as coisas, quando faz parte de fé, faz parte do amor, da caridade, é claro, pode fazer todas as coisas, mas se não tiver fé, não tiver amor, nada vale. Para você ter o amor, você precisa ter a fé. Então tudo isso está ligado, tudo no mesmo contexto. Não adianta você fazer as caridades, fazer tudo e negar a justiça. Não adianta, porque se você nega a justiça, o que é a justiça? A palavra do Senhor. Você precisa praticar a palavra. Você precisa obedecer a palavra. Se você obedece a palavra, você pratica a justiça do Senhor. E aí agora você vai mostrar, através da obediência da palavra, você vai mostrar que você tem fé. Por quê? Porque já é uma obra. Porque a palavra diz para você não fazer tais coisas e você não faz. Quer dizer, você já está mostrando a sua fé por não fazer aquilo ou por fazer aquilo no qual diz para fazer. Isso já é o ponto de você mostrar uma obra. De você mostrar a obra quando fala parte de salvação, mostrar as obras de transformação, desligamento das coisas mundanas, das coisas, aquilo que você faz ou fazia, que as pessoas estão fazendo, você não pode compartilhar com eles, você não pode mais compartilhar com o pecado, aquilo que você sabe que é pecado, você não pode mais participar, compartilhar com os outros aquilo, algo ali que você não pode usar, por exemplo, e você ali descobriu que você não pode usar, e você não pode dar aquilo para outra pessoa também, porque a outra pessoa é o seu semelhante. Jesus disse aí para amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando você está amando você quer livrar do fogo eterno, da condenação eterna, você também tem que fazer de forma que você ou ajuda o próximo, mas se você não pode ajudar, também você não cabe de afundar ele. Que você não dá a ele algo para usar que vai acabar afundando ele mais ainda. Isso já começa a fazer parte de obra, de mudança, de transformação, de luz. A luz é cruz, todos vão te odiar. Quando você começa a falar da verdade, falar da palavra do Senhor, verdadeiramente, como Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito em verdade, não é em emoção não, e adorar no Espírito em verdade é na obediência da palavra. E que palavra? Porta estreita. Ah, mas você está obedecendo a Bíblia. Pode obedecer a Bíblia, mas o problema é o que você está obedecendo. Você está obedecendo as regras, doutrinas de homens, doutrinas de demônio, ou você está obedecendo as doutrinas santas do Senhor, que faz parte da criação, que faz parte das coisas mais naturais do Senhor, da criação do Senhor? Ou você está infiltrado nos mandamentos, trazido de acordo com o que eles estão fazendo agora com os mandamentos do Senhor? Estão pegando as doutrinas do Senhor e colocando como uso e costume, pregando as coisas que o Senhor criou, o natural que o Senhor criou, e colocando como uso e costume, e pegando as doutrinas falsas criadas por o diabo e colocando dentro da igreja como doutrina do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala da sã doutrina, e ele já fala dessas doutrinas falsas que vão infiltrar nas igrejas. Então toma cuidado, você que está entrando por esse lado, toma cuidado, pede o Senhor misericórdia para abrir os teus olhos. Não faça isso, não deixe te enganar. O reino dos céus, a cidade santa, Jesus deixa bem claro que lá não entra nada impuro, nada que cometa algo envergonhoso ou mentiroso. Isso não faz parte de Jesus.
Jesus disse: seja santo como o vosso Pai que está no céu. Eu sei que todos nós pecamos, estamos no mundo que jaz no maligno, jaz no maligno. Então precisamos lutar o tempo todo para não cair nos laços de Satanás. Luta para não cair nos laços do diabo. Observa a sua situação. Observa de quando você estava em um erro e você vem para Jesus e descobre que a luz, e daqui a pouco você volta para outro erro. Você precisa sair disso. Pede ao Senhor misericórdia. Você que está indo agora, começando os caminhos do Senhor Jesus, busca no Senhor em oração, jejum. Pede ao Senhor para te orientar, para entrar pela porta estreita. Isso faz parte de obras. Obras pela fé. A fé sem obras é morta. Quer dizer, se você acredita que é só pela fé que você é salvo, você tem uma fé tão grande que você é salvo, que não precisa você fazer mais nada para a salvação, você está enganado. É mentira. É mentira, você está sendo enganado, porque você tem que mostrar suas obras. Você só tem fé se você mostrar suas obras. Não tem como você ficar escondido. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, não. Ninguém acende uma candeia e põe debaixo da cama, pelo contrário, põe num lugar alto, apropriado, para que todos que entram na casa vejam a luz. Você precisa mostrar sua luz. E você vai mostrar sua luz se você tiver obras. É através das suas obras que você mostra a sua luz. Você vai descobrir, por exemplo, aí que você que é homem, por exemplo, você vai descobrir e começar a mostrar uma obra que você andava sem camisa, que você usava bermuda nas trevas, como eu também usava, e aí você vai entender que não pode mais. Ah, mas está escrito que não pode usar bermuda, que não pode sair sem camisa. Não, não está escrito na Bíblia dessa forma. Porém, quem tem o Espírito Santo tem discernimento, porque é o Espírito discerne as coisas do Espírito. A Bíblia deixa bem claro em dizer que o meu corpo e o seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E em tantas as outras relações ali que o Senhor nos fala, a respeito do levantar calças, vergonhas, e o nosso corpo tem que estar coberto. A Bíblia diz para não apresentar membro do corpo ao pecado, mas apresenta o seu corpo santo, puro e agradável diante do Senhor, como culto racional. E daí por diante o Senhor começa falando de santificação. Então lembra que tem coisas que às vezes não está escrito e você não consegue entender. Por quê? Porque não é espiritualmente. Você precisa realmente entender, nascer do Espírito. Por isso que precisamos entender a respeito ver os outros vídeos aí para você ver como que fala a respeito do Espírito. Precisa nascer do Espírito. Muitos dizem que nasceu, que está vivendo, muitos estão vivendo pela emoção e estão achando que já nasceu espiritual. Por isso que Jesus fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Jesus está dizendo? Eu estou passando o quê? Que estou passando o que Jesus diz. Quando você vai ali para a porta estreita, você tem que ter o discernimento do que Jesus está falando. Jesus está falando da porta larga e a porta estreita. O que é a porta larga? A porta larga é isso daí. É você se entregar para Jesus, mas você continua usando bermuda, você continua usando calça, você continua falando mal dos outros, você continua pensando mal dos outros, você continua aí fazendo os seus desenhos de cabelo, cortando cabelo do jeito que você quer, fazendo suas modelação. Você que é mulher, as suas vestimentas, você tem que mudar, você tem que cobrir o seu corpo por completo, porque é templo, habitação do Espírito Santo. Você não pode mais usar as coisas que você usa no seu corpo, nas orelhas, batom, pintura, todas essas coisas você não pode usar. Você vai ver no canal aí que você vai ter aí os vídeos falando a respeito disso. Tudo isso é repugnante diante do Senhor. Então isso vai mostrar a obra. As suas vestimentas vai começar a te mostrar quem você é. Porém sabemos que tem a transformação, ela tem que sair de dentro. Tem que nascer em espiritual. Se você não nasceu ainda espiritual, o que eu estou falando para você agora, você aí que está me ouvindo, se você não nasceu espiritualmente, você não vai conseguir entender o que eu estou falando. Você pode até entender, mas vai ignorar, não vai praticar. Porque quem nasceu espiritualmente ama aquilo que o Senhor tem para nós e entende a sinceridade que é tudo aquilo que o Senhor criou e que o ser humano está distorcendo tudo aquilo que Deus fez. Deus não errou na sua criação e jamais ele errará.
O Senhor é perfeito em tudo que Ele fez. Por isso que a palavra diz que os mandamentos do Senhor não é um peso, mas é vida eterna. Então precisa entender que para entrar no reino dos céus, Jesus diz que é poucos os que encontram a porta estreita, mas esforça para entrar por ela. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então não deixa ser uma surpresa para você. Não fica caçando coisas fáceis na Bíblia, caçando passagem que parece mais fácil para você. O que parece para você que é mais fácil aqui, isso vai te condenar. Então fuja disso. Fuja disso. A porta estreita é o que é mais difícil. O que é mais difícil é santificação, é separação das coisas do mundo. Volta para a naturalidade ali, para o começo da criação, de como Deus o criou. Deus não errou, Deus não muda, Ele sempre foi ontem, hoje e o porvir. Ele não muda, é mentira quando diz que Ele muda e que agora não precisa mais ser assim, que isso era lá atrás, no passado. Quer dizer que você está chamando Deus de passado. Deus, Ele é o começo, o meio e fim. E o seu espírito também é isso. O seu espírito é isso. A sua carne? Não. Mas o seu espírito é isso. Por quê? Porque o espírito não morre. O seu espírito não morre. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso, que você faz tanta mudança, mas a mudança que você está fazendo é no seu corpo físico. E isso vai atingir na sua salvação. O que você faz aí de bom no seu corpo, de acordo com a palavra, vai atingir na sua salvação. Vai salvar você. Porque é pelo corpo que cometemos o pecado, e é no corpo que temos que reconhecer e pedir perdão. Por isso que quando alguém morre sem reconhecer Jesus como Salvador, ele não tem salvação. Por quê? Porque cometeu pecado e não se arrependeu e se entregou para Jesus, não se arrependeu dos pecados. Então não tem como se arrepender mais. Por isso precisamos entender que o nosso corpo, isso a terra vai comer, vai para a terra. Mas a sua alma, o seu espírito, vai prestar conta diante do Senhor Deus de Israel. Ainda que você não acredite em Jesus, mas você vai ter que prostrar, você vai ter que curvar e confessar que Jesus é o Senhor. Toda língua confessará o Senhor. Todo joelho dobrará diante do tribunal de Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então faça isso logo. Confessa o Senhor logo, para que você não seja nesse dia condenado, simplesmente só confessa e é lançado no lago de fogo no último dia. Você hoje tem a oportunidade de se entregar para Jesus. Você tem a oportunidade hoje de mostrar a sua fé, se entregar para Jesus. E você que está na igreja hoje e não obedece a palavra, você tem a oportunidade de obedecer a palavra. Não adianta você pensar que você tem fé e sendo que você não tem obras para salvação, você não tem mudança de vida, você não tem transformação, não tem salvação aí. Esquece as coisas da terra, vai buscar salvação. Pede o Senhor que te dá fé. Pede fé para o Senhor que Ele te dá. Ele dá fé para quem não tem. Pede fé que Ele vai te dar fé. Você que está passando nas lutas, aí nas provações, nas perseguições, mantenha firme aí no temor e na obediência do Senhor. E pede ao Senhor para direcionar você no caminho dEle, na verdade e na justiça dEle. E não desvia para a direita e nem para a esquerda, ainda que as coisas pareçam que perdeu o controle, que está fora de controle. Não desista, Deus tem controle de todas as coisas. O que Deus quer saber é se nós passamos na prova. Deus quer que nós passamos nas provas. Deus quer que você passe a prova. Deus quer aprovar você. Ele aprovando você, você resiste e o Senhor vai te dar vitória. Não desista, porque Deus, nada, Ele diz que nada nos separa do amor dEle, na palavra dEle. Então nada te separa, é só você mesmo. Então você pode determinar que não desiste do Senhor, da palavra dEle, da verdade dEle. Falamos de portas estreitas. Portas estreitas, talvez você nunca ouviu falar isso. Talvez você que está aí também nunca ouviu falar de porta estreita. Porta estreita faz parte dessa doutrina do Senhor de separação do mundo, das coisas do mundo, dos desejos mundanos, crucificação da carne, juntamente com as paixões e desejos. Crucifica a carne. Se você pertence a Cristo Jesus, crucificou a carne juntamente com as paixões e desejos. Está lá no livro de Gálatas. Então precisamos viver a palavra do jeito que ela é. Expor a nossa fé. Não é só a fé que salva. A fé, ela nos leva até a graça. E através da graça, através da fé que temos, somos salvos pela graça, por meio da fé.
E quando temos fé, é claro que vai haver mudança. Vai haver mudança porque acreditamos. E quando acreditamos, não tem como não expor as obras, não tem como você não ser diferente. Você tem que ser diferente. Você agora é sal da terra, você é luz do mundo. Você brilha diante dos homens, tem que brilhar. Se você não está brilhando diante dos homens, se as pessoas não estão te apontando, se as pessoas não estão com raiva de ser, por causa de Jesus, por causa da palavra, está errado, você precisa consertar. Você precisa consertar, porque as pessoas nos odeiam. Ainda que nós falamos do amor de Jesus para as pessoas, falamos da verdade dele, infelizmente eles nos odeiam. Eles nos odeiam porque é espiritual. Eles nos odeiam por causa do nome de Jesus. Então a maioria das pessoas odeia. É tanto que você está vendo aí agora, você está me odiando. Você está com raiva de mim. Mas não fica com raiva de mim não. E também nem da palavra, porque eu estou falando da palavra de Jesus. Mas ainda que você fique com raiva de mim, fica com raiva da palavra. E isso não vai te ajudar em nada, só vai destruir a sua alma. Você tem uma alma aí. Tem uma alma, tem um corpo. Que esse corpo vai ser destruído, depois ele vai voltar de novo, a alma vai voltar para esse corpo seu, que vai ser um corpo reformado. E ali vai ser um corpo que nunca vai ser destruído. E aí lançado no... Se não se arrepender, lançado no lago de fogo. Onde o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre. Então, você tem oportunidade. Não seja um arrogante, não. Seja humilde. Seja humilde e reconheça Jesus. Reconheça que você precisa do Salvador. Jesus, ele não fez exceção de pessoas. Jesus, ele se entregou. A vida dele por você. Ele morreu para que você tenha vida. E você vai preferir perder a sua vida? Nós estamos falando de vida eterna. Você vai preferir perder a sua vida? Acompanhe os vídeos que você vai ver aí do que nós estamos falando. Porque fazendo a pregação agora, nesse vídeo, você, para entender ele, você precisa dos outros. Para entender os outros, você precisa desse. Então você precisa acompanhar todos os vídeos. Porque nós estamos fazendo aí, começamos aí com um estudo a respeito do cair, como foi criado o homem e o cair do homem. O cair do homem é o quê? Pecado. E ao mesmo tempo, o Jesus veio salvar o homem do pecado, resgatar o homem do pecado. Então é muito sério, e eu vou estar finalizando esse vídeo aqui. Tem muitas outras passagens aqui que falam a respeito da fé, mas para não ficar muito grande, vamos parar o vídeo aqui com 37 minutos. E eu peço a você de novo aí, por favor, pede ao Senhor para poder fazer você entender com clareza o que nós estamos falando. Você pega a sua Bíblia e lê na sua Bíblia, volta aí, vê as passagens bíblicas, qual que é. Lê aí em Efésios 2, lê o capítulo inteiro, Efésios 2, lê aí Tiago 2, Efésios 2, Tiago 2, e pode ler também ali, você vai ver muito exemplo de fé ali em Hebreus 11, pode ler o capítulo inteiro, que ali vai falar só de a maioria, as fés extraídas ali do Antigo Testamento, como exemplo ali, né, da vida das pessoas, de tanta fé que eles teve. E você precisa ter fé, e para ter fé você tem que ter obras. Pode ver que todos eles ali, quando fala de fé, todos eles, como Abraão, Enoque, todos os demais ali, Noé, todos eles teve uma fé ali extraordinária que todo mundo chamava eles de louco. Todo mundo chamava de louco. Por quê? Porque eles eram diferentes. Era diferente. Abraão levando o seu filho, Deus pede o filho para ser sacrificado, o único filho que ele tinha, foi de velho. E Noé fazendo uma arca enorme, por quê? Porque ouviu a voz de Deus. Mas e as pessoas? Num período que nem chovia. Então é loucura para quem não entende, para quem não é espiritual. Então você que não é espiritual, você precisa nascer de novo. E como nascer de novo? É só você acreditar. Jesus está de braços abertos, Ele quer salvar você, quer transformar você. Só que aí você precisa crer. E como você vai crer? Se você não tem fé, você começa a ouvir esses áudios, começa a ouvir os áudios e lê João, o livro de João, capítulo 3, lê o capítulo inteiro. Ali você lê e relê várias vezes que você vai entender quando Jesus fala que é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não pode ver o reino do céu. Então ali você vão
entender ali, ora o Senhor, pede Ele para te abrir os olhos, o entendimento. Jesus é bom, Jesus veio te salvar. Ele tem um amor tão grande por você que deu a vida dele pela sua vida. E você está fazendo o quê? Está dando a sua vida também pela vida sua mesmo? Está dando a sua vida pela vida sua, pelo amor a Jesus? Porque na verdade nós precisamos entregar a nossa vida. Porque quando nós estava nas trevas, eu estava morto espiritualmente, estava vivo carnalmente, vivendo os desejos da carne. Quando eu me entrego para Jesus, que eu me aceito, me abro para a graça pela fé, eu me abro para a graça, aceito Jesus como meu Senhor e único Salvador, porque não tem outro, é só Ele. A partir de que isso acontece, eu agora morro para o mundo e nasço para Cristo. Eu agora, o meu espírito vivifica. Eu nasço espiritualmente e morro carnalmente. Como morrer carnalmente? Porque os desejos que eu tinha das coisas da terra, isso aí é mortificado. Eu não posso desejar isso mais. Agora eu tenho que desejar as coisas do alto. E para mim desejar as coisas do alto, eu preciso começar a buscar as coisas do alto. Aprender as coisas do alto. Primeiro ponto, aprender quem sou eu. Você precisa aprender, primeiro ponto, quem é você. O que está dentro desse corpo é que você não vê. Isso que você precisa aprender. Então dá uma olhada nos áudios aí, nos vídeos, que vai te ajudar muito a entender aí, tá bom? E eu te agradeço aí agradeço, claro, a Deus em primeiro lugar pela oportunidade, agradeço você também por ter assistido, você que é inscrito no canal aí, eu te agradeço por ter inscrito, você que compartilhou aí, e continua se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, continua compartilhando aí os vídeos, para que possa essa palavra chegar a mais pessoas. Jesus está próximo à volta dele, tantas destruições estão vindo aí sobre a terra, nós vamos estar aí de acordo com a vontade do Senhor, falando algo também que o Senhor tenha mostrado a respeito disso, de acordo com a vontade dele nós vamos estar falando. Então acompanhe o canal, compartilha, deixa o seu like aí, não esqueça, deixa o seu like, não vai te custar nada, se inscreve no canal, não te custa nada, e o YouTube vai reconhecer ali que esse vídeo aí está sendo bem visto aí, pode mandar para muito mais pessoas tá assistindo. Isso é a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e sua casa. Sejam todos abençoados no poder santo de Jesus. Para a honra e glória de Deus.